Bom dia para todo mundo. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje nós vamos falar sobre números de 26 a 28. Esperar o pessoal entrar. Mandar aqui. Esperar a Laís entrar, gente já. Ela já tá aqui. Vou chamar ela. Bom dia! Que alegria, mais um domingo, estar aqui mais um início de semana, né? Nosso primeiro dia da semana. Isso mesmo, para falar do que nos preenche, nos enche, nos motiva, nos guia, né? E a Tudo isso que cada dia completa mais, né? A cada dia a mensagem fala mais poderosamente. Quem já está aqui conosco? Keila, bom dia. Elisete, a Gisele. Uau, que bom. todo mundo. Vamos enviar aqui os aviões e convidar mais pessoas. Já estou enviando aqui, né, novamente. Vamos compartilhar aí para cumprir, né, o ID do Senhor. E a mensagem de hoje, com certeza, vai edificar muito mais na nossa vida. Que lições, né? Sim, muitas lições. Deixa eu colocar o Pix aqui, como é? Aqui. Muitas lições, né? Aqui no capítulo 26, Deus ordena para Moisés para contar os homens que fossem acima de 20 anos, né? Para conquistar a terra prometida. Mas vamos fazer uma oração antes, né? Sim. Faz? Então vamos, pode ser. Meu Deus, nós gostaríamos de pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos conduzindo, nos guiando, para que a gente diga somente palavras que possa transformar a vida das pessoas, que possa ser bênção na vida de cada uma das pessoas que estão assistindo a live nesse momento e que irão assistir no gravado. Nós somos muito grata por o Senhor conduzir sempre nossa vida, por estar sempre nos abençoando e desejamos que essa live seja uma live transformadora, que seja uma live abençoada. Amém. Assim seja. Amém. E esse capítulo, ele fala muito forte, né, a questão da promessa, né? Deus tem promessas incríveis, né, de bênçãos para todos nós, de prosperidade, como a gente sempre fala, os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Eu creio nisso, é o que a gente crê, é o que a gente se confirma a cada dia, mas nós atrapalhamos, nós resistimos, né? Então, assim, todos têm a promessa, mas por que que nem todos conseguem alcançar, conseguem ver e muito menos viver essas promessas? Não é isso? E Né? aí, quando a gente fala aqui desse novo censo, é exatamente o que a gente viu lá no final do capítulo 25, que ele diz: porque eles molestaram com sua mentira, conspiração contra, né, Deus, no caso de adoração lá ao Baal Peor, e no caso de Cosme, aí no caso as irmãs, né, eles se envolveram lá com as moabitas, então despertou a ira do Senhor, né, e aí continua aqui o versículo 18. A filha de um príncipe de Midian, que foi morta no dia da mortandade repentina por causa de Peor. Então aqui a gente vê que houve uma praga, né, a ira do Senhor e tal, e houve várias mortes. Então, houve uma praga. E após essa praga, aí começa aqui o capítulo 26, né? E sucedeu que depois da mortandade repentina, o versículo 1 começa assim, né? Então, depois da saída lá do Senhor, depois da morte da praga, Deus disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um censo de todos os filhos de Israel, ou seja, aqueles que ficaram, né? Ou seja, já é a nova geração, né? Então, isso me remete muito, assim, colocando os dias de hoje.
ao antigo ser que nós éramos. Nós fomos enganados. No capítulo anterior, ele diz também: acautelai-vos para que não vos enganem. Eu já estive, né, em lugares, já acreditei em coisas, coloquei em dúvida o meu Deus. Então, quantas vezes nós fomos enganadas por essas incredulidades? E, ao mesmo tempo, é um processo, né? Eu creio que Deus, assim, nos lugares que a gente está, por onde a gente vai passar, é exatamente para a gente contestar, né? Isso não faz sentido. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai acusar o que é de Deus e o que não é, sabe? Você vai se sentir mal naquele lugar, você vai sair daquilo. Não faz sentido, sabe? E isso eu falo não exatamente só em lugares que adoram outros deuses, muitas vezes na própria igreja que você está. Na igreja mesmo que você está servindo ao Deus, muitas vezes você vai ver líderes que estão, né? Então, eu até comentei aqui no dia passado, ou você vai lá e comenta com ele, ou você tem o livre-arbítrio de sair dessa igreja, se você realmente está sentindo que não convém, não levantar montim, né? Então, aqui, essa questão de faça um novo censo, a geração passada, ela não vai entrar na Terra Prometida. Então, nos dias atuais, remete muito a isso, a nossa morte do velho ser. Aquela pessoa não vai ver a promessa de Deus. Aquela pessoa incrédula, que muitas vezes, né, porque a nossa fé ela vai se fortalecendo. Né? Então, hoje chegar alguém, eu creio que muitos de nós aqui, estudando, vendo esses milagres, ouvindo tudo isso, fortalecendo nossa fé, se chegar alguém para nos enganar com um cálice de doutrinas, nós temos sim que respeitar, a pessoa está naquele processo, nós também já estivemos, né, naquela limitação de mentalidade. Então, mas assim, não vai ser fácil nos enganar, não. Porque nós estamos com a mentalidade firme, nós estamos com a espada na mão, né, com a palavra de Deus. Se alguém chegar e falar algo contrário ao que está na palavra, a gente vai saber contestar. Não vai ser fácil nos enganar, porque nós estamos acautelados à luz da palavra de Deus. Então, eu comparo muito isso. Aquela pessoa, ela não vai ver a promessa e nem viver. E aí, conforme a gente chega aos pés do Senhor, nos reveste do novo ser, nos reveste da palavra, nós sim vamos alcançar essa promessa, né? E viver, É. que é ainda melhor. Ó, minha filhada tá aqui, meu filho tá lá com ela, tá mandando um beijo. Ai, que Um lindo! beijo pra Seja bem-vinda, Duda. Ouvir aqui a palavra conosco. Muito bom. Feliz, tem vocês ele. aqui. É o Vitor ou o Felipe que Vocês. está com elas, os dois. Ela tá falando que é o Felipe. Estão tudo lá na minha mãe Ah, hoje. que Tudo na casa da bom. avó, aproveitando. Pois vamos meditar aqui na palavra, né? E praticar. Bom, eu fiz umas anotações aqui que eu queria falar. Na verdade, são Sim. tantas que eu nem sei por onde começar. Mas, Hum, assim, é que nem você disse, né? Nem todas as pessoas herdarão um bom futuro, né? Para todas são prometidas, mas poucas conseguem chegar onde tem que chegar, porque é preciso fé, verdade. postura, perseverança, né? E como você disse, Deus vai mandando as coisas para a gente e a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Porque se a gente está num lugar e não se sente confortável, tá, né? Às vezes a gente persiste em ficar naquele lugar e não percebe os detalhes, né? Então Deus é um Deus de detalhes. A gente tem que estar atento aos sussurros, porque é assim mesmo, né? Não vai vir lá escrito num outdoor, nem vai vir em forma muito clara. É nos detalhes, a gente tem que ter essa intimidade para conseguir ver essa sensibilidade, né, nos detalhes. E obedecer, seguir o caminho sempre. Quanto mais a gente obedecer esses pequenos detalhes, mais a gente vai conseguindo ter essa percepção mais clara, né? Verdade. Então, a gente precisa isso. E uma geração inteira não chegou na Terra Prometida porque eles só reclamavam, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, o meio que a gente tá, porque se a gente ficar ao lado de pessoas que só reclamam, só ficam olhando a vida do outro, fofocando, né? Não vai levar a nada. Então, era para eles
atravessarem lá o deserto por 40 dias e acabaram ficando 40 anos por causa de tanta reclamação, né? Por causa de tanta murmuração. Deus mandando um monte de bênção ali e eles olhando só os problemas, né? Então a gente tem que estar atento a essas questões para a gente agradecer o pouco que a gente tem, agradecer por tudo que acontece na nossa vida, ao invés de ficar reclamando de coisas que às vezes não tem nem sentido, né? São coisas tão pequenas que às vezes a gente se apega e que não faz sentido nenhum, né? Sim. Depois aqui no versículo 3, eu acho que eu anotei. Portanto, ali na Campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções ao líder de Israel: façam uma lista de todos os homens acima de 20 anos. Então, ali eles estavam junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó, para onde eles estavam indo, né? Então, faltava muito pouco para eles chegarem ali na Terra Prometida. E às vezes a gente fica olhando, né, sabendo que a gente está próximo do que a gente quer conquistar. Por exemplo, só falta atravessar o Rio Jordão, só falta uma decisão, só falta abrir mão de algumas coisas para a gente chegar onde a gente quer, né? E a gente fica resistindo e não toma decisões que tem que ser tomada, não abre mão de coisas que a gente tem que abrir mão para poder ir atrás, não deixa para trás coisas para conseguir, porque para a gente conseguir coisas novas a gente tem que deixar coisas velhas para trás, né? Então, às vezes falta tão pouco para a gente chegar onde a gente quer, mas ainda assim a gente acaba atrapalhando os planos de Deus por resistência nossa de costume, de estar na zona de conforto, de ter medo, né? Então a gente tem que tomar atitude para poder atravessar, porque às vezes a gente fica olhando pessoas conquistarem coisas e a gente não, mas falta às vezes coisas que estão atrapalhando a gente, às vezes não é nem consciente, né? São medos, são procrastinação, zona de conforto, que às vezes fica mais fácil ficar ali do que atravessar, né? Isso, e bem válida essa colocação, muito boa, porque assim, o que é a decisão para mim viver a promessa, atravessar o rio? É coisa muito simples às vezes. A decisão de eu acordar cedo, a decisão de eu meditar na palavra, eu estudar para estar aqui, né? Então, assim, a vida cristã, quando a gente começa, por que que muitos desistem, né? Os filhos pródigos, né? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Todos nós temos essa promessa. Todos, é para todos. A gente vê que os que perderam foram os que murmuraram, os que reclamaram, os que duvidaram, né? Então, quando a gente começa essa vida cristã, ela exige, como você falou, a perseverança. Ela exige a decisão de eu estar meditando. Se eu não estiver em comunhão com Deus, buscando, sentindo a presença dele, eu vou desistir. É o filho pródigo. Ele vai sair. E aí ele sabe, porque quando estiver lá fora, você vai sentir essa ausência. Porque o nosso coração tem um vazio que é de tamanho de Deus. Ninguém, nada, coisas, nada vai preencher. E aí você vai e volta. E começa. E não termina. E vai. E para. Então, a gente tem que ter essa perseverança, né? Igualmente, a gente está aqui no nosso propósito. Todas no mesmo propósito. O meu desejo é que todas nós consigamos alcançar esse objetivo. E a gente sabe que vai haver desestimulação. Ai, mas a rotina. Ai, mas todo dia eu tenho que acordar e eu olhar aqui e lá. Ai, muitas vão desistir. Quem vai chegar e alcançar? Porque aqui a gente está investindo tempo, a gente está perseverando, a gente está investindo tempo. E todo investimento, ele gera retorno. E qual é o retorno que eu vou ter de tudo isso? Entendimento, a sabedoria, a revelação de Deus. Nossa, imagina o entendimento e o poder e a autoridade que eu vou ter de resgatar mais pessoas para viver essa promessa. Então, meu desejo, a minha oração, eu oro constantemente, porque esse apoio é que faz a diferença. Né? Nós só conseguimos umas com as outras. Então, realmente, que a gente consiga perseverar e alcançar esse objetivo de atravessar todo dia o rio da nossa mente que vai dizer, não, para aqui,
né? Então a gente vê, né, aquela deu o testemunho dela, eu desestimulei, mas eu voltei, eu tô de volta, porque a nossa mente vai querendo nos colocar no conforto. Não, fica aí na tua cama quentinho, depois tu assiste o gravado, né? Então, não, hoje não é o dia de tu meditar, não, porque não vai ser você que tá aqui no ao vivo. Então, aquele compromisso de todo dia, eu estou acompanhando esse movimento, embora não seja eu que esteja aqui no ao vivo, eu estou lendo, acompanhando o capítulo, porque se eu não ler, eu vou perder o entendimento. Então, essa é a decisão, essa é a perseverança, né? Fazer com excelência, não, né, de qualquer jeito, porque isso é investimento, é retorno para a gente. Então, que a gente possa realmente alcançar as promessas do Senhor e viver. Né? É exatamente isso que a gente faz. A gente lê, a gente vê qual é a lição que a gente pode colocar e a gente vai colocar em prática. A gente vai se esforçar para colocar em prática. Como Jesus diz, né? O caminho para a salvação é estreito. E aí, quando as pessoas querem aquela porta larga, não tem que ser fácil. A gente sabe que é simples, mas não é fácil. Eu tirar o tempo, né? Eu leio assim um capítulo quando é 2 ou 3, eu leio um pela manhã, meio-dia eu vou ler um outro e à noite, ou seja, eu estou meditando a palavra dia e noite. Por quê? Os compromissos, todas nós temos, né? Então, exige essa perseverança, exige esse esforço. O caminho é estreito, né? Então, não vai ter conforto, não vai ser tudo mil maravilhas. Vai exigir perseverança. Né? Então, a gente realmente precisa ter esse entendimento de decidir todo dia. Eu decido cumprir esse propósito. Eu decido investir tempo na palavra do Senhor. Porque se a gente não tomar essa decisão, não faz. E vai parar, vai enfraquecer a comunhão, né? E vai desistir. A gente tem que estar nessa constância, porque senão realmente vai esfriando. E assim como qualquer outro relacionamento, o relacionamento com Deus tem que ser constante para criar essa intimidade. Senão a gente não vai ter essa intimidade com Ele para entender o que Ele quer para a nossa vida, entender os direcionamentos dele, entender o que Ele está querendo nos dizer, para poder seguir. Porque assim, é que nem eu sempre digo, o mundo é cheio de ruído. E se a gente não silenciar esses ruídos para poder escutar o que Deus tem para a gente não consegue, né? Então, assim, mesmo quando a gente vai fazer a oração, a gente fica com aquele monte de pensamento na cabeça, né? Aquela monte de coisa. E às vezes, né? A gente precisa se acalmar tudo isso, né? Se concentrar, fazer a oração, fazer a leitura, ver o que Deus está querendo mostrar através da mensagem que Ele está colocando para a gente naquele dia. Então, fazer essa reflexão realmente, porque existe ruídos o tempo todo, né? Sim. Então, aqui a gente vê que ele faz o recenseamento novamente, igual ele fez lá nos primeiros, e aqui a gente vê que é uma nova geração. É o recenseamento de novas pessoas. Então, aplicando nos dias de hoje, né, após a gente ser aquela velha pessoa e nos tornarmos uma nova, né, quando fala que a gente vai ser ali, é o escolhido para entrar na Terra Prometida. Então, é o novo ser, é as novas decisões, é os novos lugares, as novas pessoas, a nova mentalidade, né? Quantas de nós estamos desconstruindo crenças que a gente tinha, né? Igualmente a passagem, não deixe que ninguém vos engane, ao qual telais a luz da palavra. Então, a gente está desconstruindo muita coisa que não fazia, né, sentido. Muitas coisas que foram colocadas intencionalmente para nos afastar da comunhão de Deus. Então, acautelai-vos, né? Aí aqui a gente vê o recenseamento das novas pessoas, né, que vão realmente, ele faz a distribuição ali da Terra Prometida, porque, como você falou, eles estão a um passo, a só atravessar uma decisão, atravessar o Rio Jordão e chegar. Então, é muito forte. Olha lá no versículo 63. Então, realmente, quem não leu todo o capítulo, porque ele é bem grande, né? Ele tem 65 versículos. Lá no versículo 63, ele disse: estes são os recenseados por Moisés e o sacerdote Eleazar, a quem contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, junto ao Jordão, de frente a Jericó. Mas entre eles não houve ninguém dos recenseados de Moisés e o sacerdote Arão, ou seja, os primeiros, né? Muitos foram chamados, aí poucos os escolhidos, né? Aqui só vai entrar nova descendência, né?
Ou seja, os que foram renovados, os que se converteram, né? Então pode haver realmente alguns, porque assim, foram 40 anos. Então, Moisés estava vivo, né, ainda. E aí você dá a entender, né? Os que não morreram na praga tiveram que ser nascidos, né, de espírito, né? Como Jesus fala lá de Nicodemo no Novo Testamento. Convém que nasça novamente. E ele pergunta, mas como entrarei no ventre da minha mãe novamente para nascer? Então a gente vê que tem o nascimento do espírito, né? Quando a pessoa é batizada novamente, nasce em espírito e nas águas. Então, aqui realmente a gente pode levar esse entendimento. Não, porque se Deus sonda os corações. Todos os que estavam com esse coração lá na idolatria, houve a mortandade, né? A praga da mortandade para renovar a descendência que vai entrar à terra prometida. E aí ele continua, não aqueles que foram recenseados por Moisés e sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto, lá no Sinai, né? Então aqui foi nas Campinas de Moabe, esse novo recenseamento. Então, assim, eis um novo tempo, eis uma nova geração, uma nova oportunidade, tudo se fez novo. Deus é especialista em fazer tudo novo, né? Transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter, tudo se faz novo com Deus. E aí ele segue no versículo 65, porque o Senhor lhe havia dito, a eles lhe dará morte irremediavelmente no deserto. Ou seja, é no deserto que a gente se transforma, né? A gente falou muito isso nos capítulos anteriores. O deserto, ele nos dá poder, né? A pressão que a gente sofre. Imagina que eu já passei no deserto de ansiedade e no deserto de depressão. Eu fui nos dois extremos da coisa. No pior, de chegar a um ponto mesmo ali abaixo, de diminuir tanto a frequência, porque a depressão é isso, que eu pedi mesmo ao Senhor. Eu nunca tive pensamentos suicidas nem nada assim, mas eu pedi, a minha energia declinou. O que eu fiz foi pedir, como filho do Senhor, eu digo, Senhor, não faz mais sentido essa vida. Me leva realmente, eu já estou tão cansada. Porque há desafios na vida, né? Você vai lutando para conquistar algo, dor de rejeição. Imagina tudo ali, aquelas feridas emocionais, tudo me pegou muito forte. E aí eu pedi mesmo ao Senhor, Senhor, eu estou tão cansada, me leva. E eu senti nesse momento, e foi um momento de tanta paz, que eu senti mesmo, e olhava para mim aquele ponto que a gente fica assim, é algo surreal, explicando não dá para, mas é igualmente como a gente vê nos desenhos, descolando e ver, olhar assim de cima e ver você ali, sabe? E aí naquele momento eu disse, não, Senhor, me perdoa por ter pedido isso, eu quero ficar. E nesse momento eu fiz uma aliança com Deus. Não deixa eu ir sem eu ser mãe. Eu quero ser mãe. E no meu pensamento, na minha mentalidade, eu jamais queria casar, né? Então, por conta do trauma de separação dos meus pais. Então eu disse, deixa eu ter filho. E aí eu comecei a orar. O Pai nosso que estás no céu, tal, tal. Senhor, me perdoa por ter pedido a minha morte. Me perdoa. E eu estava num momento de paz. Foi algo tão bom, tão surreal, tudo leve, sem dor, tudo. Mas eu sentia o definhando. E eu pedi, Senhor, não deixa eu ir sem eu ser mãe. Eu quero ser mãe nesse mundo ainda. E aí eu senti, né? Tudo voltou, eu comecei. E a vida foi retomando e eu tive aquela cura. Não foi remédio, não foi, né? Então eu parei naquele momento ali a medicação, porque eu estava acompanhada e estava assim com medicação. Então naquele momento eu parei a medicação, fui retomando minha vida, o trabalho. E aí quando eu estava bem em si, eu disse, Senhor, eu prometi, eu quero ser mãe. Mas isso eu tinha 19 anos e eu digo, eu vou ser mãe com 30 anos. Me conceda poder ter uma casa, um transporte, poder dar uma boa escola, tudo para o meu filho. Aos 30 anos eu vou fazer isso, me conceda eu realizar esses... Eram os 3 itens básicos que eu coloquei nessa aliança com Deus. E aos 30 anos eu vou ter sim meu filho. E aí eu fui trabalhando e fui abrindo oportunidade, direcionamento. Quando chegou aos 30 anos, eu estava grávida. Né? Aos 30 anos, em dezembro, eu fiz, o Nil nasceu em março, 3 meses após ele nasceu. E eu tinha tudo triplicado. Já, né? Uma casa na minha cidade, morava com minha esposa lá que nós temos. Tinha já o meu transporte, não tão assim... Ele me deu um outro, então eu já tinha os 2 transportes ali. E a gente fez outra negociação. Eu digo, como que Deus honra? Então eu determinei algo simples e Deus veio e multiplicou para dizer, é eu que fiz, não foi só o seu esforço. O seu esforço que você fez, eu multipliquei. Então, para a honra e glória do Senhor, se cumpriu na minha vida, né? E aí ele colocou, sim, a pessoa, porque eu tinha na minha mente que ia ser produção independente, sabe?
Então, como Deus age, como que é as promessas do Senhor, como é bom fazer aliança com o Senhor e ter comunhão, porque Ele vai te dar a resposta. E eu disse, uau, Sim, então tudo é para honra e glória mesmo do Senhor, assim. É Ele que age na nossa vida, se a gente faz aliança com Ele. sim. Até aqui no 27, eu fiz uma anotação aqui que no 12, ele coloca, deixa eu achar o 12 aqui. 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba a um monte de Abarim e olhe a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao povo com o seu irmão Arão. Então eu anotei aqui, né, que os nossos olhos são limitados, né? A gente precisa expandir a visão, né? A visão, Deus amplia a nossa visão para depois a gente tomar posse de grandes coisas, né? Então assim, a nossa visão, se a gente ficar pensando no que a gente pode ou no que a gente, né, vai conquistar, é tudo muito limitado. Deus tem uma coisa muito maior para a gente precisa ampliar essa visão, né? Como você disse, ele multiplicou, ele colocou mais do que você imaginava, né? Ele fez muito mais do que ele havia prometido ali. Então, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de milagres, né? E a gente é muito limitada, a nossa visão é E tão se pequena. cumpre, e se cumpre. Olha a de Moisés, o Abraão, a promessa para Abraão. Abraão olha para o céu. Então ele estava na tenda, né? Então imagina que você de um lugar, quando você olha, isso é muito poderoso mesmo. Ele olhou para o céu, ele viu só uma parte aqui das estrelas. Você, na nossa visão, a gente olha e vê. Se a gente olhar de dentro, a gente vê tão pouco. E ele disse: Abraão, sai da tua tenda. Por quê? Abraão, na idade que estava, ele limitou pela condição humana, pela condição natural, né? Então, eu, naquele momento, aos 19 anos, na minha condição natural, como que eu ia alcançar tudo isso? Então, não é a nossa visão, não é a nossa capacidade. É o que Deus promete. Ele vem, filha, sai aqui. Olha a imensidão. Ele diz a Abraão, olha, pode contar as estrelas. Se eu estou de dentro da casa e eu vejo só ali uma, duas constelações, né, é limitado. Então, se eu saio, como Abraão, no caso, sai para fora e ele levanta, não tem como ele contar todas as estrelas. Então, essa é a Sim, visão de Deus, é de multiplicação. Porque por nós mesmos, né, pela condição natural de Abraão, na idade, na condição da Sara, ele iria ficar totalmente nela, ilimitado. Então, ele teve o Isaac, teve Ismael, quando ficou viúvo, né, ele teve qual o nome? A Quetura, e teve muitos outros filhos. Então, quantas nações ele construiu? A gente sabe que cada filho é uma nação, né? Porque ele vai gerar mais filhos, que vai gerar netos, então multiplica-se assim absurdamente, exponencialmente. Deus, ele faz essa multiplicação, né? Então, essa visão ampliada, que poderoso é. E assim ele diz a Moisés, né? Sobe ao monte, porque tu vai ter uma visão. Então, é no alto mesmo. A gente é igualmente o nosso sonho. A gente sonha aqui, pequeno, mas Deus tem um plano assim grande. Então, por que você está limitando pela sua condição hoje? Ah, hoje eu estou com a conta ali bancária, tá no vermelho. Hoje eu estou isso, não tem como eu estar sonhando que eu vou realizar isso, que eu vou para tal lugar. Não, tem a visão de Deus. Acredita no plano de Deus. Então, que a gente possa contemplar, viver a promessa, o plano de Deus, não a nossa, porque por nós mesmos é limitado. Então, eu coloco, a oração seja a tua vontade, Deus. Não deixe que eu atrapalhe o teu plano. Eu quero viver o teu plano. Eu quero viver a promessa. Né? Então, a gente aprende isso, que a oração tem que ser essa. O plano de Deus, a vontade de Deus. e a gente se abrir, tá aberta às vontades dele, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e acaba atrapalhando tudo. Deus deve ficar doido com a gente lá, né? Porque a gente acaba fazendo tudo errado, tudo do nosso jeito, E esses, achando que a gente tá fazendo, e esses capítulos né? Que a ensinam gente... muito. Ensina demais, porque a murmuração, ela fez eles perderem a promessa, a reclamação, não confiar. Porque se a gente está debaixo da dependência de Deus, ontem o capítulo falou muito forte isso. Se eu confiar na Deus, se eu estiver na dependência dele, nenhum mal vai me sobrevir, né? Então, realmente essa visão, ela é poderosa, de ter essa dependência, de confiar e fazer a nossa parte. A gente tem que estar em mover, a gente tem que estar em ação. Aqui nós estamos em ação, aprendendo, fortalecendo nossa fé. Sim. Nós estamos, aqui em casa, nós estamos
mudando, né, de cidade. E daí tudo foi sendo direcionado assim nessa questão da escola, porque primeiro nós mudamos as crianças de escola e tal. E daí começaram as aulas, eu não tinha feito matrícula e foi tudo em cima da hora e eu coloquei as crianças numa escola que eu não imaginava que eu fosse colocar, porque eu não tinha percebido aquela, não tinha visto aquela escola. Aí eu peguei Covid, eles começaram a ir na escola sem eu conhecer a escola, mandei eles, foi junto com meu marido, começaram a ir na escola e eu não tinha nem ido, sabe? Direcionamento de Deus, assim mesmo, Confiar porque e descansar. confiar. Agora nós estamos vendendo a nossa casa aqui para buscar outra. E assim, eu tô entregando totalmente, sabe? Às vezes eu fico procurando, às vezes eu fico buscando, e daí já veio várias mensagens, assim, de direcionamento, assim, descansa, porque eu vou fazer na hora certa, do meu jeito, e tudo vai acontecer como tem que acontecer, sabe? Então eu só tenho que descansar. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Tenho que anunciar, tenho que conversar com pessoas, dizer, né, que eu tô vendendo a minha casa e para ser vendida. Mas assim, aonde eu vou estar, eu só oro para que ele coloque minha família ao lado de pessoas que estejam no mesmo intuito, que estejam perto de Deus, para nosso crescimento ser ainda maior, né? Esse crescimento espiritual que a gente tanto busca. Então, assim, a gente, como a gente está falando aqui, a gente tem que estar ao lado de pessoas que fazem sentido para a gente. Eu só peço isso, que ele coloque a gente ao lado de pessoas sempre, pessoas que estejam na mesma vibração, na mesma intuição que a gente esteja. Então, assim, não adianta eu querer ir buscar alguma coisa, porque às vezes eu fico pensando assim, eu vou buscar alguma coisa, mas Deus tem uma coisa muito melhor para mim, sabe? Então, não adianta eu querer, aos meus olhos, imaginar que tem alguma coisa que é ali ou que é em determinado lugar, porque meus olhos são muito limitados. Então, assim, eu só entrego e eu tô tentando descansar, assim, que tudo vai acontecer no momento que tem que acontecer, da maneira que tem que acontecer, aonde, porque vai tudo sendo direcionado por ele. Então, eu tô me controlando para eu não forçar nada. Muito bom. Porque E a acho que gente eu vê, né, devia essa forçar. questão da influência. É importante você, né, pensar isso. A influência das pessoas que vão estar em volta, a igreja que você vai congregar, né, porque vai mudar de cidade, muda a congregação. E o capítulo 27 ele fala bem disso, né? Essa questão da influência, né? E Deus sabe a importância da influência. No capítulos anteriores a gente viu o quanto, né, a influência. Balaque introduziu lá as mulheres para influenciar os homens ao pecado. Então, faz toda a diferença. A igreja que você vai congregar vai ser nova, a escola que os filhos estão frequentando são pessoas, né, novas. Então, Deus fala exatamente isso, Porque né, no capítulo. essa questão da escola, né, eu sempre falei, assim, pedia direcionamento para que Deus me mostrasse que escola que tem que pôr, porque as crianças que estão lá, os amigos que meus filhos vão fazer, não tem como eu influenciar de alguma maneira. Eles vão fazer amizade com pessoas que estiverem ali, que vão influenciar a vida deles, né? Então, isso é uma consequência. E eu só pedi o tempo todo para que Deus estivesse colocando a gente em lugares que fosse da vontade dele, não da minha. Então eu busquei várias outras, mas não dava certo, não acontecia, e eu acredito muito assim e entrego totalmente para que seja feito somente da vontade dele. Não vou forçar nada. Vai ser. E essa é uma decisão que você toma, tá? Frente ao Jordão ali. Então, qual a sua decisão? Confiar em Deus. É a melhor decisão que há. A gente faz o que tem que ser feito, mas qual a tua decisão? Confiar em Deus, fazer o que deve. Então, isso é muito lindo. Mas a gente tem que ter paciência, né? Perseverança. E essa parte de ter a paciência para descansar e saber que tudo vai acontecer, mas ficar ali quieta, parada, sossegada. Isso é É confiar. difícil ver, porque a ansiedade quer deixar a gente em movimento, né? Isso, e Mas causa esse estresse, né? Aí aqui a gente vê lá no versículo 13, referente a isso, o poder da influência. E aí ele pede, né, para Moisés subir ao monte, capítulo 27, versículo 12.
Disse ao Senhor, Moisés, sobe a esse monte e contempla a terra que eu dei aos filhos de Israel. Que é para ele ter essa visão. É a visão do Senhor, não a limitada. Sobe ao monte, porque do Sim. monte a gente vê tudo, né? E aí ele diz, quando a contemplares, tu também será reunido ao teu povo, como foi reunido teu irmão Arão. Ou seja, ele vai morrer, né? Quando ele subir ao monte, ele irá partir. Ele só vai ver a promessa. Ele não vai entrar nela, né? Aí ele diz, ó, porque, no versículo 14, ele diz por que ele não vai receber. Por teres te rebelado contra meu mandato no deserto de Sinim, durante a contenta da congregação, e não me ter santificado nas águas à vista deles. Estas eram as águas de Meribá, de Gades, no deserto de Sinai. Ou seja, foi a água da contenta. Então, aqui, o que foi que aconteceu com Moisés? Por que ele perdeu a bênção? Por influência. Por estresse, por essa ansiedade. Porque o povo estava influenciando ele negativamente e ele não dominou aquela emoção. Ele, povo rebelde, nós vamos tirar a água. Então, era para ele glorificar a Deus. Não a ele mesmo e Arão. Arão morreu e ele vai morrer aqui, se juntar a Arão nesse monte na hora. E aí o povo vai e entra, né? Aí Deus deu uma ordem para ele. Depois falou a Moisés, o Senhor, e disse que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem à frente da congregação. Versículo 17, para que saia e entre diante deles e para que eu faça sair e entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. Aqui a influência, a gente precisa da influência positiva, né? O direcionamento. Isso que você falou. Né? Deus vai direcionar e Ele dá as respostas. Como que Deus nos dá as respostas? Se a gente está em comunhão com Ele, as respostas vão vir no mover, né? Eu mesmo já dei aqui o testemunho ontem, fazendo um almoço, meu filho chegou e me lembrou de algo que estava totalmente esquecido. Então, Deus usa o que for preciso para que você cumpra o que tem que ser cumprido, o que você tem que fazer. Se você está em comunhão com ele, não importa. Você vai receber uma mensagem, você esqueceu de algo, vai dar um direcionamento para lembrar, para você ter uma ação, né? E aí ele seguiu e pediu para Moisés, toma contigo Josué, filho de Nun, impõe a mão sobre ele, né? A questão de passar o cajado, de passar a autoridade. O que é isso? Né? Você recebe a autoridade do Espírito Santo, a consagração de vocacionados, né? É através de imposição de mãos. Quando você está orando pelo seu filho que está doente, qual é que você vai fazer a autoridade? A autoridade de cura, você coloca a mão e vai começa a orar, né? Restabelece saúde e tal, tudo é na imposição de mãos. E aqui ele passou o cajado. Ele passou a autoridade que ele tinha, a unção que Deus determinou sobre a vida dele, habitou em Josué. Então Josué passou a ser o pastor do povo que entrou lá na promessa. E aí a gente vê somente os dois, Josué e Eleazar. E Caleb, na verdade, né? Josué e Caleb entraram com esse povo. E ele pediu para colocar a mão, e assim foi feito, né? Como a petição do Senhor. E a ordem saíram e entraram todos os filhos de Israel com ele em toda a congregação. Então Moisés, como tal, Deus mandou, tomou Josué, colocou diante de si, né, de frente toda a congregação. Em seguida, lhe impôs as mãos sobre ele e pôs autoridade, tal como o Senhor falara por meio de Moisés. E assim se cumpre, né, o que Deus prometeu. Então, por conta desse povo despertar a ira, a ansiedade em Moisés, um bom líder, então a gente aprende isso. Que no nosso propósito vai haver situações, vão vir pessoas para criticar, para querer tirar você de si, do eixo. Mas aí a gente tem que tomar essa decisão. Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, direciona. Senhor, transforma essa, né? Então é através da oração que a gente vai colocar a Deus e manter esse nosso controle, porque as nossas emoções, ela impede a gente viver muitas coisas, né? Muitas bênçãos. De viver a promessa. Sim, essa questão da influência até, você vê que, assim, depois de tudo que aconteceu, né, com Moisés e tal, e de todo mundo fazer aquela pressão em cima dele, né, e ele duvidar e não acreditar, não estar seguro, né, ficou em dúvida se ia sair água ali da rocha mesmo, Deus trocou a liderança, né, colocou para Josué, porque a liderança está totalmente ligada aos resultados que a gente tem na vida, né, então a gente tem que tomar cuidado com pessoas que
estão influenciando a gente? Quem está liderando a sua vida? Né? A gente está deixando Deus liderar a nossa vida ou a gente está deixando pessoas, através de opiniões erradas, liderarem a nossa vida? Né? E outra coisa muito importante que eu falo, você também sempre fala, que é essa liderança como mulher que a gente tem dentro da nossa casa. Né? Então, a gente tem um poder muito grande de influenciar nosso marido, nossos filhos. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de fazer isso de maneira positivamente, porque tudo que a gente fala dentro de casa ecoa de uma maneira muito grande. Os nossos filhos acreditam piamente no que a gente fala até certa idade. Né? Então, assim, tudo que a gente transmite, a gente tem grande poder. Né? E que a gente possa fazer isso de forma intencional, de forma consciente, para poder levarem com eles esses princípios, essas coisas que a gente quer transmitir de forma correta, né? Então, que a gente possa ter consciência desse poder que a gente tem como mulher, como mãe dentro de casa. E quanto mais é dada autoridade, mais vai ser cobrado. Quanto mais você vai falar, filho, tem que fazer isso, você tem que ser a primeira a fazer, a se policiar e a se moldar. Quanto mais autoridade, quanto mais poder de liderança, mais eu tenho que ser o exemplo. Né? Porque a liderança é pelo quê? Pelo exemplo e exemplo. Aí tem até um ditado que é no mundo para confundir. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que horror, gente. Olha como é as coisas para colocar intencionalmente uma percepção diferente. Como que eu vou dizer algo e vou fazer diferente? Não. Se eu tenho autoridade, eu estou dizendo que é assim, por que que eu não vou fazer? Então, estou me contradizendo. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você diz que é assim, você tem que fazer assim. Por quê? É pelo exemplo, exemplo, exemplo. Por que que tem tantos filhos de pastores, de coisas que são revoltados? Porque muitas vezes, então olha a diferença de saber o que tem na Bíblia, de ter conhecimento e não praticar. Porque estudar aqui, a gente vir, ouvir, saber qual é a lição e dizer, é simples. É muito, qualquer um consegue, que vai estudar e vem dizer. Agora eu quero saber é praticar. Então é a diferença, conhecimento e sabedoria. Sabedoria é eu praticar, é eu me esforçar para eu colocar tudo em prática do que eu estou dizendo. Porque se eu só disser, não vai ter resultado. Não tem resultado. Eu tenho que ter o conhecimento e a sabedoria de praticar, né? Então, essa questão que eu falei, né, da liderança, de quem está liderando a nossa vida, quem a gente está deixando influenciar a gente, isso vai fazer com que ecoe na vida dos nossos filhos, né? Porque tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, a gente vai absorvendo aquilo e de uma maneira ou de outra, o que a gente vai obtendo de conhecimento através daquilo, a gente vai transmitindo para eles. Os nossos hábitos, né? O que eles veem que acontece dentro de casa são o que eles vão levar para frente, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência do que a gente está fazendo com a nossa vida, quem está liderando a nossa vida. Quando eles veem que a gente tem intimidade com Deus, que a gente busca oração, que a gente está escutando certo tipo de música, assistindo certas coisas, né, que sejam edificantes, porque tem muitas coisas aí e, né, tem não é errado, né? Então, tudo isso faz muita diferença dentro da nossa casa. Às vezes a gente não pode mudar o mundo, mas começando por dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente convive, a gente vai poder transformar pelo menos algumas famílias, porque os nossos filhos vão ter a família deles que vão levar coisas e ensinamentos que a gente gerou, né? Então, às vezes a gente pensa assim, a gente não pode fazer nada, né? Assim, o que eu vou fazer, né? E a gente tem essa autoridade, nossa liderança começa em si, a liderança começa em si, eu dominar minhas emoções, controlar a ansiedade. Como eu falei, eu fui no pico de depressão ao pico de estresse e ansiedade. Então eu conheço os dois extremos. Então eu estive já nos dois extremos. E aí cabe a mim, quando eu conheci esses dois extremos, eu digo, tá tudo errado. Então você tem que buscar o domínio de tudo, né? Buscar equilibrar tudo isso. Então, foi um deserto que eu passei, mas que me fortaleceu. Hoje eu sei por que eu deixei chegar num pico de estresse, né? Um momento de fazer ali, enfim, muita coisa que não deveria levou a esse pico. Então,
foi um processo que me deu muito aprendizado, claro, eu saí muito mais forte e é algo que hoje não consegue mais me abalar, né? Porque eu aprendi no processo, eu aprendi nesse deserto. E aqui a gente tem que ver que a liderança começa em mim, e aí vai para minha casa. E o apóstolo Paulo diz isso. Aqueles que negam a si, a sua casa, estão negando sua própria fé. É pior do que um infiel. Então, exatamente aquele exemplo que eu falei. Por que que muitos filhos, assim, às vezes se revoltam? Ele vê o pai pregando, vê falando que é aquilo, tudo muito lindo lá no púlpito, mas dentro de casa está agredindo a mãe. Tá? Então, dentro da casa, não tem como. Se você diz algo e não vive aquilo, ele vai se revoltar. Ai, para que eu vou estar lá? Para que eu vou viver essa hipocrisia? Por quê? Quer mostrar algo lá fora que não está sendo transformado dentro, né? Dentro da própria casa. E aí não faz sentido. E é tão difícil a gente lidar com as emoções, né? A gente não aprendeu sobre isso, a gente tem que buscar esse autoconhecimento e buscar como saber lidar melhor com as nossas emoções. Isso não se aprende em lugar nenhum, não aprende em escola, não aprende, né? Então, assim, a gente tem que buscar transmitir isso para os nossos filhos, né? Para eles conhecerem as emoções que estão sentindo, ter consciência, tá, tô sentindo isso, o que que eu posso fazer? Né? Para eles saberem que existe diversos tipos de emoções e como eles saberem lidar com isso, porque é muito difícil, né? Difícil. Moisés, um homem sábio, direcionado por Deus, com muita intimidade com Deus, se deixou perder a promessa de viver e entrar por conta, né, dessa influência. E é muito isso, ela está na influência. Os desenhos animados que eu vejo, eles vão levar os filhos a ter noções, né, os jogos. Isso é intencional para perder essa percepção, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque Moisés foi por conta da emoção, da influência do povo, do estresse, né? Porque uma liderança, ela precisa de apoio, ela precisa de... Então, você vê que eles vinham afrontar ele e Arão. E ele ficou muito estressado por essas influências. Perdeu total. Então, a gente aprende isso. Buscar conhecer o que é a alma. Né? E nossa alma, ela tem esses três... nós somos corpo, mente e espírito. Né? O espírito está aqui na mente, a nossa alma. O que é a mente? São as vontades, os desejos, né? Então, isso é a nossa alma. Jesus veio para salvar a nossa alma. Então, quando a gente está em Jesus, ele vai nos dar a paz que excede o entendimento. Ele vai nos dar o direcionamento. Essa confiança, né, que Sueli testemunhou aqui. Eu estou confiando em Deus. Então, aqui é o controle da alma. Porque se a gente estiver na ansiedade, se a gente estiver em depressão, nossa alma está em total desequilíbrio. E Jesus quer nos dar essa salvação da nossa alma. Porque nós mesmos nos autocondenamos. Nós mesmos, através do pecado, nos destruímos. E por que nós pecamos? Nossas vontades. A vontade da carne, de um vício, da bebida, compulsão por compras. Então, aqui está. E aí, quando eu acesso a Jesus, ele vai me dar paz que excede o entendimento. Que eu não preciso estar buscando agradar pessoas ou ter isso ou aquilo para que pessoas me valorizem, porque ele já me valoriza, ele já me valida, ele me tem como princesa do reino, filha especial, amada. E o que mais aqui na alma, Su, tu tem a agregar? As coisas, né? É porque assim, a gente, né, coisas não vai preencher, né? Então, não adianta a gente querer se apegar em coisas, que nem você disse, compras, né? Ter compulsão por coisas que não vai preencher nunca, né? Não. Essa parte que segue todo entendimento é só quando a gente busca Deus e entrega o controle da nossa vida. Sabe, todos os dias, às vezes, quando eu vou deitar, todo mundo acho que é assim, né? Fica aquele monte de pensamento chegando, assim, né? De tudo que aconteceu no dia, de tudo que vai acontecer, de tudo que tá... E aí eu falo, Deus, eu entrego, eu confio, eu agradeço e eu descanso. Me dá uma boa noite de sono, porque eu não quero ter o controle de nada. Eu entrego o controle da minha vida em suas mãos. E daí eu deito e durmo gostoso. Porque assim, não adianta eu querer ter controle. Então isso é a mente, isso é a sua alma. Você tem as chaves de palavra e a gente vê o poder da profecia para isso. Então quando eu estou com pensamentos, porque a depressão é os pensamentos passados, são suas feridas da alma lá do passado. Eu entrei em profunda depressão por conta da dor da rejeição. Enfim, quem conhece aqui, as meninas já me conhecem, testemunhei muito.
Então, esses pensamentos que eu ficava, que eu não dominava aqui na minha alma, eles me levaram a esse fundo do poço. E a ansiedade por querer conquistar, por querer uma validação, muitas vezes, eu tenho que conseguir esse diploma, eu tenho que fazer isso, isso, para validar, muitas vezes, que eu vou conseguir isso pelo meu esforço próprio. Ou seja, eu não estava entregando isso na mão de Deus, né? E eu sempre buscando a Deus, olha que sempre na busca e tal, mas nesse momento eu me desviei, eu fui aquele filho pródigo. Eu não tinha esse entendimento aqui, de que Jesus veio sim para salvar minha alma, então eu fui por mim mesmo, pelas minhas forças, e eu cansei. Eu estar feio. Eu perdi total consciência, mas Jesus me ensinou. Foi um aprendizado, porque eu entrei nesse deserto. Hoje, quando eu vejo alguém, ei, desacelera, calma, não precisa tanto, porque Deus é que vai multiplicar. Hoje eu faço muito menos e tenho mais resultado, gente. Hoje eu faço muito menos, porque é confiando em Deus. E aí a questão do medo que você falou, ela está aqui na nossa alma, gente. E quando a gente acessa Jesus, esse amor de filha protegida, amada e reconhecida, valorizada por ele, porque a gente não precisa de validação de homem ou fazer coisas para homem nenhum valorizar, mulher nenhuma, pessoas, né? Quando a gente fala homem, pessoas, a gente vê que a gente é valorizado. E aqui entra a questão do medo, que a gente fala, que nós temos medo disso, medo daquilo. O amor lança fora todo o medo. Quando a gente acessa esse amor, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai confiar e crer que no tempo certo Deus vai determinar isso. Então aqui a gente aprende com o nosso corpo, a mente e o espírito. O espírito está perfeito. Na separação, você volta o pó e o espírito vai a Deus. Mas e sua alma? Você governou aqui? Você governou as emoções? Você governou suas vontades? Porque às vezes a gente tem vontade que não, sinceramente, não é de Deus. É porque assim, tudo que a gente foca, expande. Né? Então, assim, quando a gente foca no espírito, foca em estar próximo de Deus, a gente vai diminuindo as vontades que a gente tem do nosso corpo, né? E vai controlando melhor as emoções. Então, a gente tem que pôr foco no lugar certo. E essa questão que você estava falando, né? Quando eu comecei a ter intimidade com Deus, eu faço muito menos. É realmente isso. Só que a gente precisa só descansar, só que a gente precisa ter paciência, perseverança, fé, lançar fora todo medo. E isso pra gente, nesse mundo doido, com tantas coisas, tanta ansiedade, querendo que as coisas aconteçam para ontem. A gente quer que, né, vamos, porque tá tudo acontecendo e a gente começa a ver as coisas com os nossos olhos aqui, tudo acontecendo. É assim, ó, calma. Tenha paciência, tenha fé, tenha perseverança. E quando a gente começa a descansar, a entregar, é isso, a entregar o controle. Eu não quero ter controle de nada. Eu quero entregar tudo porque eu sei que a sua vontade é muito melhor que a minha. Ela é boa, perfeita, agradável. Só que para a gente poder entregar tudo isso, a gente precisa ter a paciência, ter a perseverança, ter a fé e lançar fora todo o medo, porque o medo acaba atraindo coisas que a gente não deseja, né? O amor vai lançar fora. O amor vai lançar fora esse medo. Quando a gente acessa o amor, a proteção de Deus, ele vai ser jogado fora. Medo de qualquer aspecto, até o medo da morte, gente. Até o medo da morte vai embora. Sério. Sério. Porque quando a gente não quer uma coisa, a gente fica falando, nossa, eu não quero que aconteça aquilo, eu não quero que aconteça aquilo. E a gente acaba atraindo aquilo de tanto que a gente fala que não quer que aconteça. E a profecia, a profecia, ela declara isso. Quando eu senti um medo, eu digo, eu já sou mais vencedora naquele que me fortalece. Eu não quero ter o controle, Senhor está contigo, eu confio, descanso. Isso é profetizar e declarar e ter o controle da sua mente. Porque o pensamento vem, mas eu é que tenho o domínio dele, não o pensamento vai me dominar. Isso é poderoso. Sim. Aí a gente entra aqui no capítulo 28 para encerrar, que ele fala que a oferta continua. Então, o que é a oferta que a gente aprendeu lá no Levítico, no livro de Levítico? O que a gente aprende? A oferta, ela é comunhão com Deus. Ele pede que faça-se a oferta. Aqui no Velho Testamento, né, ele fala que a oferta deve ser um carneiro durante o dia. Lá no versículo 4, oferecerás um cordeiro ao amanhecer e oferás outro cordeiro ao entardecer. Hoje nós sabemos, né, que esse cheiro agradável que sobe ao Senhor são as nossas orações. É a nossa comunhão com Deus. Deus tem prazer em ter a comunhão. Que nós cheguemos a Ele e diga o que a gente quer, qual é o nosso problema, qual é, Suelen, qual é lá a sua aflição.
Senhor, eu estou no processo de mudança de cidade, de escola com meus filhos. Direciona, eu quero que seja conforme a tua vontade, não conforme a minha. Pronto, ela declarou, foi dito o que quer. Então agora é só descansar e confiar. Por quê? Deus quer ouvir o que você quer no seu coração. Eu tenho que abrir a minha boca e declarar e dizer o que eu quero. E Ele vai dar o direcionamento. Ele vai dar o direcionamento, seja através de pessoas, do sacerdote. A gente vê a importância do pastor na sua vida. Então, muitas vezes a gente... Ai, mas será que é de Deus mesmo? Tem resistência de ouvir. Muitas vezes eu ouvi profecias de pessoas que eu nunca nem tinha visto, que eu não sabia. Então, eu acredito muito realmente no que sai da boca de uma autoridade, de uma profetisa, um evangelista, sabe? Porque o que ele vem me dizer à luz da Bíblia, ele vai... Eu acredito. Então, eu recebo muitas profecias, e aí quando eu fico assim, eu fico, Senhor, eu creio, eu recebo. Porque ele está determinando uma ordem através da boca de alguém para você, né? Igualmente, tenha fé, é questão de tempo. Vai acontecer algo, você vai fazer algo. É questão de tempo. E aí você fica, mas como? Né? Eu recebi já a profecia da vida do meu filho, ele no meu ventre, com 8 meses, né? Chegou uma profetisa e profetizou na vida dele e tal. Eu digo, eu recebo e assim seja. Então, eu tenho o dever ainda mais de fazer algo para que ele cumpra esse propósito do que foi profetizado na vida dele, na minha barriga. E eu digo, que bênção. Então, é acreditar nisso, no que sai da boca do seu pastor, daquela autoridade que Deus vai ordenar para lhe direcionar. Porque é direcionamento também. Então, tá em comunhão com Deus, isso não vai acontecer, né? Em Romanos 12, Paulo diz que a gente deve nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, né? Que é entregar o controle da nossa vida nas mãos dele, jejuar, orar, né? Então, esse seria o sacrifício. Romanos 12. 12:1. Lê aí. Você tá fácil aí? Muito bom. Pode continuando aí, que eu vou procurar. Então, que a gente deve entregar o controle das nossas vidas na mão dele, jejuar, né? Para que a gente realmente, quando a gente está jejuando, a gente está deixando de fazer vontades da nossa carne para elevar o nosso espírito, né? E está em oração o tempo todo. Esse é um sacrifício vivo, vamos dizer, que a gente pode estar fazendo diariamente para poder estar mais perto de Deus, né? Quando a gente entrega o controle da nossa vida, ele pode transformar a nossa vida pelo poder que ele tem, né? E daí eu fiz mais uma anotação aqui de Jeremias 29, 11. Esse daqui eu deixei marcado aqui. E lá em Jeremias... Você achou aí o Romanos, não? Já achei. Quer que eu leia Romanos? Pode ler. 12:1. Então, Romanos 1. Eu vos suplico, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional, e não vos conformareis a este mundo, mas transformai-vos pelo meio da renovação de vossa mente, e discernais qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele deixa bem claro, sacrifício vivo em culto, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional. Aqui ele não está falando de dar o corpo para ser queimado, né? Porque houve um período, né, no tempo de Paulo, que quando ele falou isso, que as pessoas davam o corpo para ir para a fogueira, literalmente. E aí lá em 1 Coríntios ele teve que corrigir, essa passagem foi interpretada dessa forma. Ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, em culto racional, é a mentalidade. Aí eu vi um pensamento de Deus que eu não posso, e eu declarar, eu posso todas as coisas em Cristo me fortalece, é renovar a mente, é declarar, não em culto vivo. E lá em 1 Coríntios ele vai e corrige aqui. Ele fala, né, que não, de nada adianta, que todo mundo já conhece, eu creio que já ouviu essa passagem, de nada adianta eu dar o meu corpo, as minhas posses, tudo que eu tenho, e se eu não tiver amor, é como um sino que zoa. Então é através do amor, sempre pelo amor, que eu vou ter sacrifício, que eu vou, né, ofertar e renovar a minha mente. É pela boa vontade e agradável e perfeita de Deus.
Então, que a gente É porque entenda tem realmente. tudo é pelo coração, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, mas se não for da vontade do coração mesmo, da gente tá fazendo, entregando aquilo de todo o coração, não adianta nada o que a gente está fazendo, né? E como ele diz aí, é pela renovação da mente, né? Mudar os pensamentos que são limitados, né? E buscar ampliar essa visão através da metanoia, a renovação de pensamento mesmo, para que a gente possa abrir a visão, né? Outra colocação, outra interpretação, como a pastora Silvana coloca aqui, todo texto gera um contexto e um pretexto para as pessoas fazerem algo diferenciado. Quando fala sacrifício vivo, muitas pessoas interpretam como mártir, chicotear o corpo, como que diz, danificar o corpo, subindo escadarias inúmeras de joelho, martirizando mesmo o corpo. E aí essa questão do sacrifício vivo, muitas também pessoas colocam intencionalmente nesse sentido, justificando através de um versículo que pode ser gerado um pretexto para as pessoas fazerem algo que não é o que Paulo está dizendo, gente. Né? Então, que a gente ter o conhecimento, a gente vai desmistificar muita coisa. Deus já foi o próprio sacrifício vivo, nós não precisamos mais ferir a rocha, como a gente viu no capítulo anterior, e não precisa se automutilar ou se ferir, se fazer de sacrifício, porque ele é o próprio sacrifício. Então, o que nós temos que agora fazer, que a gente aprendeu? Falar, é profetizar, é declarar bênção. Então, isso é o sacrifício vivo que a gente faz. E ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional. Então, não é sacrifício vivo de danificar o meu corpo, de ficar doente, de estar fazendo promessas que vão de sacrifício no corpo. É de sacrifício de jejum, de sacrificar minhas vontades, de sacrificar realmente a carne, né? De muita coisa. A carne no sentido de eu tô com vontade de, enfim, uma vontade é isso. Você imagina compulsão por sexo, você imagina compulsão por bebida. Isso é matar a vontade da carne, né? Isso é sacrificar a carne, é a sua vontade. Então a gente aprende isso, não literalmente no sacrifício, porque ele já foi o próprio sacrifício, ele já foi ferido. Cabe a nós agora somente falar, né? Culto racional. Poderoso, agregou demais esse versículo, poderoso, sim. E depois, assim, para encerrar, eu coloquei aqui, né, do grande desejo de Deus, sempre foi nos ensinar e nos conduzir pelo caminho de bênção e de paz. E aqui em Jeremias 29:11, ele fala, porque eu sei que os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Então, eu adoro esse versículo, porque, assim, os planos que ele tem pra gente é muito maior, né? É assim, é planos de bem e de um futuro cheio de promessas, né? E que a gente possa silenciar todos os ruídos, exercer a paciência, a fé, para que a gente não atrapalhe os planos de Deus para a nossa vida, né? Porque a gente quer, às vezes, fazer as coisas do nosso jeito, acaba atrapalhando tudo, né? Então, que a gente busque em oração sempre e para que ele possa cumprir os desejos dele para a nossa vida, né? Sim. E aí, para fechar, então é isso. Deus, ele quer isso, que o nosso corpo seja santo. Nós somos templo do Senhor. Então, por que eu vou torturar o meu templo? Por que eu vou danificar o meu templo? Só de a gente ter essa consciência, Deus é bom, perfeito e agradável. Ele quer o melhor. Ele quer que você tenha a melhor roupa, com um tecido puro, né? Porque Deus, ele fala que tem que ser um linho puro. Ele não quer adulteração, né? Porque imagina se eu pego um algodão e eu misturo com outro, tá adulterado. Ele saiu da forma original, né? Então, se eu pego o meu corpo e vou subir uma escadaria, vai ficar em carne viva, gente. Isso é uma coisa que, né? Então, só daí a gente entende. Então, a boa vontade, a perfeita e agradável vontade de Deus é isso. Então, aqui a gente desmistifica muita coisa. E aí, falando da oferta, ele pede isso, que seja
de cheiro suave, né, agradável. A gente já falou muito em Levíticos, quem não viu vale a pena ver lá, porque em Levítico fala referente bem em detalhe em cada oferta. Então, para estar em comunhão com Deus, eu preciso ter o jejum, realmente sacrificar minhas vontades da carne, né? E também fazer as ofertas. Aqui ele fala das ofertas de primícia, dar o seu dízimo, fazer o seu jejum, né? Confessar os seus pecados. Então, é através de tudo isso, né? Para a gente fechar. E a nossa oração, gente. A oração, como a gente falou no versículo 4, oferecerás um cordeiro de manhã e outro ao entardecer. Então, aqui é a oração, né? A gente vê lá nos Salmos que Davi conversa, que a minha oração suba como cheiro suave e agradável. É através da oração que a gente vai manter nossa essência em Deus, né? E a essência é isso. Eu trabalho com fragrâncias, né? As meninas aqui conhecem, e cada cheiro, ele nos traz uma emoção, né? Ontem mesmo estava fazendo sessão com meninas, vendendo perfume, e cada cheiro que eu vou sentindo, ele me lembra algo, ele traz uma emoção. Então, qual é a oração que a gente vai fazer a Deus? Tem dia que a gente vai colocar uma oração de alegria, de agradecimento. Tem dia que a nossa oração, ele quer que a gente eleve a ele oração com cheiro suave e agradável. Porque quando a gente vai com oração de clamor, de reclamação, de petição, ou de... são cheiros diferenciados, são a nossa essência ali transmitida de forma diferenciada. E aí ele pede, né, que seja uma oferta de cheiro agradável, né? Ó. É uma oferta e continua instituída no Monte Sinai por cheiro suave, uma oferta para o Senhor. Aqui tem a oferta de gratidão, quando a gente consegue isso, quando a gente consegue algo, a gente faz um culto de ação de graças, né? A gente fala que é o culto de ação de graças. Eu fiz quando o meu filho nasceu, eu fiz quando eu mudei de casa. E a gente vai fazer uma ação de graças, essa oração, esse louvor, para agradecer a Deus. E esse cheiro sobe muito suave, por quê? É de alegria. Então, quando eles entraram na terra prometida, eles fizeram um altar e vão colocar a oferta. E ele vai subir suave, porque eu estou agradecendo a conquista. E muitas vezes nossa oração, ela não vai ser tão assim de alegria. Mas Deus vai te direcionar para que você chegue lá e possa fazer essa oferta de ação de graças, de comemoração, de cheiro suave, né? Então, que a gente possa sempre levar esse cheiro, que Deus sinta e se alegre conosco, porque imagina a alegria de um pai quando o filho vai buscar e ele dá um conselho e você segue e conquista e você vai lá e ergue esse altar de agradecimento. Ele vai, uau, eu estou feliz com meu filho, esse cheiro suave e agradável chegou porque ele me obedeceu, porque ele contemplou a promessa que eu ordenei, que eu direcionei ele. Então, que a gente ore ao acordar, que a gente vá, escute o direcionamento de Deus e que a gente faça o que Ele está determinando e que ao anoitecer a gente possa confessar os pensamentos que a gente teve errado, o que a gente disse de errado, porque a gente está sujeito a isso, e vai descansar, dormir em paz para começar tudo de novo no dia seguinte leve, porque Ele vai prover, Ele vai cumprir e nos dar todas as promessas que Ele já mostrou, né? Que Ele já deu a visão, que é ampla. Então, que todas essas promessas se cumpram na nossa vida e na sua, viu? Que está aqui. Você está aqui, não é acaso, é para ouvir isso, que a visão que Deus te deu, que a promessa você vai receber. É só ser obediente. E que essa oração seja de todo o coração, né? Porque quando a gente... Muitas pessoas eu vejo que fazem orações decoradas ali, né? E pronto. Não, Deus... Apesar de saber o que a gente quer, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente converse com Ele quer que a gente se entregue de todo o coração, né? Que a gente sinta realmente no nosso coração o nosso desejo para poder concretizar aquilo, né? Para que aquilo suba de maneira suave, né? Isso. Bom dia, Isa, linda! Vamos fazer a nossa oração para encerrar. Gratidão a cada um que ficou até aqui. A gente pede que compartilhe, leve essa mensagem de esperança, de renovo para cada pessoa, para aquela pessoa que você conhece, sabe que vai edificar, e traz mais gente. A gente está aqui todos os dias, né, com essa mensagem que transforma as vidas, que nos resgata, que nos faz sentir o amor de Deus na nossa vida. Então, esse ciclo, ele é poderoso na nossa vida. O que vai acontecer, eu tenho que contar a Deus e pedir. O que Ele disser para me fazer, eu tenho que fazer. Então, cabe a nós ter a ação. Deus vai dar o direcionamento para fazer. Ele não vai fazer por nós. E aí você vai receber aqui o resultado na sua mão. E esse direcionamento vem pelos pastores. Por isso que a gente tem que estar abaixo da autoridade, né? De uma liderança.
vai vir da forma que precisar. A gente vê que ele usou até uma jumentinha para abrir os olhos do profeta. Então, Deus vai usar o que for para abrir os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual, o nosso ouvido espiritual, porque muitas vezes a gente ouve e não entende. Quantas vezes eu já escutei músicas que disseram, conversaram tanto comigo, sabe? Assim, essa semana eu escutei tantas músicas que fizeram tanto sentido, assim, sabe? Então, vem de todos os lados. De todos os Né? lados. Então, quando ouvir, plantar essa semente no seu coração e deixar ela frutificar. Essa é a grande diferença. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucos estão com os ouvidos espirituais atentos, poucos estão com os olhos do sobrenatural abertos e a boca, o poder de declarar: Deus, eu quero isso. Deus, eu estou com esse problema financeiro. Como que eu vou sair, Senhor? Toma minha área espiritual, toma minha área de finanças. Senhor, eu estou com essa doença, minha família está debaixo dessa doença. Toma essa área e cura, Senhor. É isso que você tem que dizer em oração para Deus. E ele vai dar o direcionamento, ele vai mandar para o melhor médico, ele vai mandar a melhor situação. A última palavra é a de Deus, a que prevalece é a de Deus. E faça o que ele disser, porque vai ter um resultado poderoso. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, te agradecemos por cada lição. Que preciosidade nós recebemos aqui, Senhor, do teu direcionamento, vindos direto do Espírito Santo, um acesso incrível de renovo. Como é bom estar em tua presença, meditar, nos concentrar na tua palavra, Senhor. Gratidão pela autoridade que nos concede de transmitir, Senhor, a tua palavra, porque ela vem de ti, Senhor. Essa capacidade vem de ti. Nós fomos escolhidos e chamados por ti. Nos concede, Senhor, cada vez mais capacitão para cumprir o teu ID e seguir conforme a tua vontade, para glorificar o teu nome e manifestar o reino da terra. Que possamos, Senhor, executar poderosamente todo esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meninas, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente, que todo mundo que ficou aqui. E ótimo domingo para todo mundo. Gratidão, Su. Excelente semana a todas vocês.